Agora começando oficialmente. Então vamos lá, retomando. É com muita alegria que recebemos hoje o professor Edmar Silva, professor que já está aqui com a gente. Uma salva de palmas, por favor, professor Edmar. Muito agradecido, professor. O professor Edmar é docente do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UNB. É economista de formação, fez o mestrado e doutorado em Política Social na UNB e realizou o pós-doutorado em Serviço Social na UERJ. Sua trajetória é marcada por pesquisas fundamentais sobre o fundo público, orçamento público, financiarização e política social. Temas que dialogam diretamente com os desafios que enfrentamos hoje no Brasil e que são centrais para o nosso debate acadêmico e profissional. Além de pesquisador respeitado, é uma referência para quem busca compreender como as escolhas políticas e econômicas impactam a vida da classe trabalhadora e a garantia de direitos sociais. Professor Vilásio, é uma grande honra contar com a sua presença aqui no Campus Goiás, na UFG e no nosso curso de Serviço Social. Seja muito bem-vindo e que a gente tenha uma ótima conferência. Muito obrigado. Só estou afastando os copos, porque vocês vão ver, eu falo muito com a mão. Então. Bom, boa noite a todas, todos e todos. Quero iniciar, agradecendo a presença de todo mundo aqui, docentes, discentes, egressos, supervisores de estágio. Quero agradecer o professor Luiz Augusto, que está compondo a mesa, a professora Patrícia, que por inúmeros áudios e trocas de mensagens está aqui. E quero fazer meu agradecimento todo especial ao professor Renato Francisco dos Santos de Paula, que nos conhecemos há muito tempo. Na época aí você tinha uns cabelos, no meu caso eram pretos ainda. Renato é um dos professores, um dos companheiros, um dos colegas mais queridos da profissão, uma referência na discussão de movimentos, de participação. Tive a honra de compartilhar com ele um curso na ENAP recentemente sobre a supervisão dele, foi meu chefe por uma semana. Quero dizer que é um ótimo chefe. E fora outras inúmeras vezes que estivemos conjuntamente aí na labuta, na militância, nas discussões. Então, assim, eu que fico extremamente agradecido e agradecido de estar aqui presente. O convite seu jamais iria recusar, mesmo na correria. Eu cheguei de Cuiabá na segunda-feira, dei aula ontem, vou dar aula amanhã cedo na Universidade de Brasília. Então, adoraria ficar mais dias na cidade, porque eu amo Goiás Velho, mas, infelizmente, não tem mais dia no calendário para repor aula de economia política. Professora Patrícia, meus alunos do primeiro semestre me aguardam, e fora os alunos de planejamento. Bom, eu combinei aqui cerca de 1h30, ele me deu 45 minutos. 50. Então, assim... Tá certo. Mas também fica enjoado depois, enfim. E o pessoal tem que ir embora, que tem coisa importante. E hoje tem uma coisa fundamental, que hoje é o jogo do Vasco e Botafogo ou é amanhã? Eu sou botafoguense. Se o jogo for hoje, eu apresso o negócio. Eu vou descobrir depois. Bom, eu quero dizer que é uma grande honra abrir a terceira jornada científica do serviço social. Eu acho fundamental, estava falando um pouco antes aqui com o professor Luiz Augusto, trazer, e sei que o senhor Renato, a professora Patrícia, a professora Regina, que há quantos anos não nos vimos, tem muita tradição em pesquisa, em discussão, e acho que é bom a gente criar esse caldo de cultura, de ver que a universidade não se limita às aulas, ou seja, a gente fazer valer o tripé da universidade, pesquisa, ensino, extensão. Infelizmente temos que tocar a gestão, mas que fundamental. Então, assim, abrir essa jornada, compartilhar reflexões que nos desafiam enquanto comunidade acadêmica e profissional, o tema que nos convoca, crises globais, fundo público e direitos sociais. Bom, certamente daria 3, 4 dias de seminários, de discussão. Eu vou pegar alguns pontos a partir das minhas pesquisas.
toca o cerne da disputa, que atravessamos o capitalismo contemporâneo e recolocam ao serviço social o desafio de compreender, de resistir e intervir de forma crítica. Estava comentando com o professor Renato que eu, talvez, vou falar de grandes questões na conjuntura internacional para chegar no nacional e chegar no debate da política social do ponto de vista do financiamento, da austeridade e dos desafios que isso significa, mas que certamente as mediações necessárias para compreender a realidade local, o corpo docente, na conversa, o corpo discente, vai conseguir fazer essas mediações. Espero ter oportunidade no debate de retomar algum desses assuntos. Então, assim, quero, para começo de conversa, fazer algumas observações iniciais, que podemos chamar de elementos de conjuntura, sem ter a intenção, necessariamente, de maiores aprofundamentos, pois são pontos que exigiriam, né, uma conferência à parte desses assuntos. Vamos lá. Tem uma geração muito jovem aqui presente, né, como a gente, né, que somos bastante bem novos. Em 1991, eu já estava no segundo ano de universidade, né, Caetano Veloso cantava uma música que dizia assim: alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Expressava o desconforto com a chamada nova ordem mundial que vinha lá do pós-guerra. A visão do cantor excluía o Brasil, ignorava problemas internos como violência, exploração da natureza, promovendo um discurso da unidade e do pensamento único, né? Que mascara, inclusive, a feiura e a injustiça da realidade. Caetano já refletia a ideia que o mundo está em estado de desarranjo, mesmo sob a égide de uma nova ordem mundial que foi imposta após a Guerra Fria. Quem vai lembrar, esse é o período que marca a queda do Muro de Berlim, né? Caetano está compondo essa música nesse período. Bom, por que começa por aí? Porque somos contemporâneos de uma profunda reconfiguração da ordem internacional, tá certo? De um lado, assistimos avanço da extrema-direita em diversos países, fenômeno que talvez esteja relacionado ao esgotamento, como gostamos na nossa área de serviço social, com bastante aspas, do neoliberalismo, sobrevivendo sua face mais cruel, que eu vou falar do meio para o final da minha exposição, a austeridade fiscal e a crise da democracia representativa. Do outro lado, vemos enfraquecimento de organismos multilaterais que, desde o pós-guerra, foram criados, né, para mediar essas disputas globais. Bom, hoje está aí anúncio de Polônia versus Rússia, Palestina livre, né, tá certo? Porque a ONU não toma nenhuma providência, o genocídio, né, que está ocorrendo, né, feito por Israel. Então, a gente tem um cenário de tensões, e que também reaparecem no Brasil essas tensões. Ainda que o Brasil, desde a retomada do terceiro governo, um governo progressista, mesmo diante de uma frente bastante ampla, amplíssima, né, tem buscado retomar como um autor capaz de propor alternativas, de pautar questões. Estamos aí no debate da justiça fiscal, que é um debate muito caro nas minhas pesquisas, ao debate ainda com o limite da transição ecológica, está aí a COP colocando isso, né? E com uma sociedade extremamente dividida, né? Assistimos domingo às manifestações de 7 de setembro. Bom, de um lado, setores progressistas saíram em defesa da soberania nacional, com pautas importantes, taxações e grandes fortunas, e uma direita que saiu em defesa da intervenção, da anistia aos golpistas, né? Espero que a gente diga bem alto, não anistia, que o Supremo confirme suas decisões de garantia da democracia. É um reencontro histórico com a nossa história. Já se vão 46 anos. Eu sou de origem de uma cidade do interior de Santa Catarina, no meio de 4 morros, tão quente quanto aqui no verão e tão gelada no inverno.
mas uma cidade que foi extremamente torturada, ou teve muita gente torturada durante a ditadura, que é Criciúma, no interior de Santa Catarina. Tem pelo menos 3 personagens no livro Brasil Nunca Mais. Os torturadores foram todos anistiados. Então, temos a oportunidade, por essa semana, de um reencontro com a nossa história. Nos Estados Unidos, como vocês conhecem, Donald Trump mantém uma força política significativa, mesmo após a sua saída da presidência. Lá atrás, e retomada agora, né, uma classe média ressentida, setores ultraconservadores, né? Recomendo muito a leitura de Anne Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo, né? Acho que é um livro bem interessante nessa discussão, né? Ou seja, um avanço da extrema-direita, como ela muito bem coloca. Na Alemanha, o partido de extrema-direita está aí de volta na discussão, com debate anti-imigração. Na França, assistimos a queda do primeiro-ministro, exatamente por questão vinculada à austeridade. No Nepal, ontem e hoje estamos assistindo o protesto da geração Z, né? Já vi uma forma de a gente botar a juventude na rede, nas ruas. É só bloquear 24 redes sociais quando forem bloqueadas. Teremos uma grande manifestação de massa, verdadeiramente. Inclusive, incendiaram a casa e mataram a companheira do primeiro-ministro do Nepal. Enfim, eu quero chamar a atenção, então, que é um momento de muitas tensões militares, enfim. Então, nós estamos um tempo marcado da incerteza. Se vocês me perguntarem o que fazer ou o que eu penso do futuro, ainda bem que, nesse caso, eu sou economista, porque eu poderia usar a condicionante dos economistas. Eu acho, não sei se a professora Patrícia chega a falar nisso, porque é mais introdução à economia. Os economistas têm um linguajar que diz ceterum paribus. Quer dizer, se tudo permanecer como está, isso vai acontecer. Como nada permanece como está, a gente dá outra justificativa em seguida, né? Mas, de qualquer forma, eu quero registrar aqui que é um momento de uma quadra histórica de muita incerteza, muito mais do que clareza para o futuro. A ordem mundial, como diria Caetano, está em disputa. As democracias atravessam tensões. E o Brasil é parte desse cenário do Estado. Estamos um Estado que é uma marca disso, né? Com um governador de extrema-direita, conservador. Eu sou ainda do tempo, que ele foi governador lá, candidato a presidente lá em 1989, como líder da UDR, tá certo? Estou revelando a minha idade, mas vamos lá. Tá certo? Então as disputas de projetos antagônicos do país permanecem. O julgamento do ex-presidente, mais do que um caso individual, revela o papel das instituições no enfrentamento do autoritarismo, né, do reencontro da nossa história. Espero que o Congresso Nacional não aprove nenhum tipo de anistia para golpe de Estado, ataques ao Estado democrático de direito. Bom, além disso, eu quero chamar algumas marcas importantes, uma vez que essa mesa também se propõe elementos da economia e da financiarização. Recentes operações da Polícia Federal mostram que o PCC anda em mal companhia, né? Ou seja, há uma aproximação do PCC dos setores da Faria Lima, evidenciando que o crime organizado e o capital financeiro, esse mesmo capital que tenta capturar recursos da sociedade, inclusive aqueles recursos que devem ser destinados aos direitos sociais, parece que tem muito mais interesses em comum do que poderíamos imaginar. Bom, o que parece sobreviver a esse grau de instabilidade política, de disputa econômica, são as chamadas certezas da austeridade. Eu vou descrever depois esse conceito, eu sei que tem muito aluno recente da graduação e vou entrar em algumas coisas conceituais para facilitar o entendimento de nós todos aqui. Tá certo? Mas eu vou chegar nisso. Há um paradoxo, né? Enquanto a política transborda essa instabilidade, a economia aparentemente estaria blindada. O governo mantém uma determinada confiança dos mercados, sustentada por uma política de austeridade. É um equilíbrio, contudo, excludente, não está certo? Porque o sistema financeiro pode estar satisfeito, mas limita a capacidade do Estado
em responder às demandas sociais. Agrada a financiarização, que inclui um nicho importante como o da Seguridade Social, que deve ser empacotada, vou dizer dessa forma, um produto a ser comprado no mercado, no sistema financeiro. Então, alimenta-se uma sensação de normalidade econômica. Nós precisamos saber esses elementos. Veja, a taxa da PNAD contínua registra a menor taxa de desemprego nos últimos anos. Mas isso não significa que tudo vai bem. Preciso ler uma reconfiguração, inclusive, desses indicadores. Estamos falando de uma informalidade ainda que seja menor nos últimos tempos, de 37,8% do mercado de trabalho. Isso dá quase 40 milhões de pessoas, de trabalhadores que estão sem uma proteção social plena nesse processo. Então, aqui a gente tem uma dimensão importante e um dos desafios para financiar as políticas sociais, para financiar o fundo público. Bom, o neoliberalismo é um elemento que abarca isso, né? Alguns acham que estamos no final dele, mas, como diz um autor colombiano chamado Puellas Socarrás, ele vai dizer o seguinte: olha, o neoliberalismo não é só um conjunto de recomendações de políticas econômicas, é um projeto de classe, exacerba as lógicas, as contradições inerentes à reprodução e acumulação sem precedente do capital. Tem um outro livro chamado Neoliberalismo, a Razão de Ser, Dardot e Laval. Se o título não foi exatamente isso, vocês me corrijam. Esses dois autores vão lembrar o seguinte: o neoliberalismo modifica profundamente o capitalismo, transforma a sociedade. Não é apenas uma ideologia, uma política econômica, é um sistema normativo que influencia o mundo inteiro, estende a lógica do capital a todas as relações sociais, a todas as esferas da vida. Então, aqui eu faço dois parênteses. Um primeiro, a ideia de Dardot Laval e do Puellas Socarrás é que falar das medidas neoliberais não se limita a pensar um conjunto de medidas econômicas, como nós estudamos na nossa graduação. Lá do consenso do Washington, e várias reconfigurações que foram sendo feitas, que inclusive governos mais progressistas tiveram que ceder diante da chantagem do mercado, diante da ofensiva, né? O próprio presidente Lula vence as eleições por baixa diferença de voto, 2 milhões, e não faz maioria no Congresso Nacional. A aliança mais à esquerda não tem 110, 120 votos, né, Renato? Sei lá, por aí, no Congresso. Não aprova nenhum projeto de lei, tá certo? O que obriga a uma enorme recomposição. E essa composição passa por medidas muito austeras no campo do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma espécie de camaleão, né? E vai se adaptando para atacar direitos da classe trabalhadora, né? E a sua face mais cruel são as políticas de austeridade. Aqui outro parênteses. Bom, tradicionalmente, a literatura do serviço social aponta, lá de Elaine Berg e de outros companheiros que pesquisam essa minha área de fundo público, para uma política de ajuste fiscal permanente. O que seria uma política de ajuste fiscal permanente? É uma política que vai lá nas recomendações do consenso de Washington e diz que o governo central, o governo de um país, deve realizar superávit primário. O que seria o superávit primário? Seria as receitas total do governo, menos suas receitas financeiras, subtraindo as despesas do governo, menos as despesas financeiras. O que são as despesas financeiras? Juros e encargos da dívida pública, os serviços da dívida, tá certo? Então, é um indicador muito simples. Está dizendo o quanto que eu tenho que economizar para fazer uma economia para honrar o serviço da dívida. Isso funcionou muito bem de 1996 ao golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff em 2015 para Temer assumir em 2016, certo? Foram medidas impostas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo neoliberalismo internacionalmente. Mas há uma diferença a partir da crise de 2008.
Muita gente jovem não vai nem lembrar que a gente teve crise em 2008. Uma crise que começou nos Estados Unidos, no mercado financeiro, que se usou bilhões, trilhões do fundo público para socorrer instituições financeiras. À época dessa crise, se achava que a saída tinha sido de medidas keynesianas. Vai ser mais intervenção do Estado para se recuperar dessa crise. Nunca se vendeu tanto o Capital nem o livro do Keynes. Mas, ao contrário, a saída da crise foi um ajuste muito mais profundo do ponto de vista neoliberal. Como coloca Dardot e Laval, um sistema de normas e instituições que comprime a sociedade como um nó de forca. A saída foi um aspecto chamado austeridade. Austeridade não é um simples ajuste. Porque o ajuste você faz um equilíbrio entre receitas e despesas. A ideia da austeridade é uma ideia, vamos punir os pobres. Vamos cortar os gastos sociais. Não vamos cobrar tributo dos mais ricos. Vamos fazer uma profunda ofensiva contra os direitos da classe trabalhadora. Essa é uma política que chega com toda a força no Brasil, como coloca a atual ministra Esther Dweck, o Pedro Rossi, num livro chamado Economia para Poucos, chega com tudo no governo de Michel Temer. Com um negócio que alguns de vocês vão lembrar, chamado Emenda Constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos, de congelamento. Aliás, se pegarem a posse de Michel Temer, a foto do seu ministério, pegar a posse de Rodrigo Alves na antiga República, eu botar aqui, projetar aqui para vocês, vocês não sabem qual é qual. Do atraso. Tá certo? De homens brancos, defensores do status quo, da forma com que foi composto. Ou seja, extremamente conservador e extremamente punitivo. Qual era a mensagem? Não fale em crise, trabalhe. Tá certo? Ponte para o futuro, ou pinguela para o passado. A grande intenção era reduzir o volume de gastos sociais, que era de 19% do PIB, para, em 20 anos, chegar a 14% do PIB. Você tem 11 países no mundo que tinha isso. Haiti, República Centro-Africana, Etiópia, países extremamente pobres no cenário mundial. Não a oitava, a nona economia, como era a economia brasileira. Ou seja, tratava-se de um profundo ataque, tá certo? Então, e esse ataque vai ocorrer capturando recursos que são da área social, das políticas sociais. Eu vou estender daqui a pouco um pouco sobre isso. Né? Então, o que importa aqui a gente dizer? Para compreender isso, então a gente tem que entender duas categorias, talvez dois conceitos. Estou tentando ser não sei se estou conseguindo, vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Está tudo bem? Estou tentando decodificar ao máximo a linguagem para não cair num economês só, tá certo? Tem algum economista na plateia? Me perdoa porque vai chegar as coisas não com nível de detalhamento daquelas questões. Por exemplo, os economistas não chamam gastos sociais, eles chamam despesas primárias ou despesas correntes. Quem é o cidadão que vai entender o que é uma despesa corrente? Né? Vai dar a ideia de corrente de água. Né? Congelamento é de gastos sociais, que foi feito, tá certo? Então, assim, uma categoria e talvez um conceito importante. Um é do fundo público e outro é do orçamento. Certo? Bom, minhas pesquisas são sobre fundo público. Uma ideia muito geral de fundo público, ele envolve a capacidade que tem o governo, que tem o Estado, de extrair recursos da sociedade, de mobilizar recursos para modificar a realidade econômica e social. Certo? Para alterar a realidade econômica e social de uma região, de um país, de uma cidade. Isso é uma ideia fundamental. Parte disso está expresso no orçamento público. O orçamento público é a parte mais visível do fundo público. Vamos lá. No fundo público, essa ideia do governo extrair esses recursos
envolve não somente a arrecadação tributária, cobrar tributos. E como sabemos, no Brasil, são os mais pobres, extremamente pobres, que pagam muito mais tributos do que os mais ricos. Mas a carga tributária é parte importante, arrecadar tributos. Mas o governo tem alguns outros mecanismos. O governo pode emitir moeda. O governo pode emitir títulos públicos. O governo pode tomar empréstimos. O governo pode cobrar royalties sobre extração do petróleo, extração mineral. Ou seja, quer fazer uma transição verde? Aumente a cobrança de royalties. O governo conta com lucros e dividendos das empresas estatais. Por que isso que eu estou dizendo é importante? Isso mostra que nós que estamos no serviço social, que defendemos direito social, temos que ter a capacidade de olhar a totalidade das possibilidades de mobilização de recursos para garantir direitos sociais. Essa capacidade ultrapassa simplesmente a arrecadação tributária. Porque o orçamento público vai basicamente expressar as receitas estimadas do governo, receitas tributárias, 80% do orçamento, e do outro lado, as suas despesas. O fundo público, não, eu posso contar com a Petrobras, com o Banco do Brasil, com o BNDES para fazer investimento, com o próprio Banco Central, eu posso tomar endividamentos externos, por exemplo, junto ao Banco do BRICS, para fazer um processo de investimentos sociais, tá certo? Percebe que é uma lógica um pouco mais ampla, mais total dessa discussão. Então, isso envolve toda essa capacidade para você alterar. Bom, cabe dizer que o orçamento público é, desde a sua origem, uma peça política, certo? Antes de ser uma peça técnica. Isso também coloca um desafio aos profissionais do serviço social. Porque senão, meus amiguinhos economistas vão nadar de braçada. Desculpa o jargão, tá certo? Mas é dever dos profissionais, formados principalmente numa universidade pública, assistentes sociais e egressos, que vão lhe dar certamente importantes funções no âmbito do aparelho do Estado, das funções que exerce o Estado, conhecer planejamento, a gestão, a administração dos recursos, o ciclo orçamentário, como o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária. Isso, eu fiz humanas, não lido com números. Não. A economia também é uma ciência sociais que está no mesmo campo do serviço social. Uma ciência social aplicada. Essas são técnicas, nós temos que entender essas questões para poder reivindicar recursos, para poder garantir os direitos. Percebe? Isso é um debate fundamental. Primeiro, porque ao dizer que é uma peça política, significa que a gente está querendo apontar quem vai financiar o Estado, sobre quem recai o ombro do financiamento do Estado. Se isso vai cair sobre os mais pobres, via uma tributação indireta, como é tradição brasileira, extremamente regressiva. O governo fez uma reforma tributária recente, mas é uma reforma que altera a simplificação e a lógica do processo, mas não altera a regressividade. E agora a segunda etapa da reforma é isentar de imposto de renda até R$5.000, os mais pobres, extremamente injusto, para tornar a carga tributária mais progressiva e cobrar tributos dos mais pobres, dos mais ricos. Desculpa. Cobrar tributo dos mais ricos. Passa? Absolutamente. Não passa. E vocês, muita gente acha que o mais rico é aquele que janta no restaurante e viaja de avião. Não, isso não é rico, tá certo? Rico é o dono do capital. Aqui, eu acho que ninguém nesse espaço vive de lucros e dividendos. Ninguém vive aqui da distribuição de lucros e dividendos. Ninguém acredita aqui que ganha mais de 1,5 milhão por mês. Gostaria também, mas não. Tá certo? Sou professor, né, pai? Ok? É desse povo que a gente está falando. São 75 mil brasileiros que vivem de lucros e dividendos, que foram isentados em 1996 por Fernando Henrique Cardoso,
que pagam 0 de imposto de renda. O governo está ensaiando fazer isso. Está parado lá na Câmara dos Deputados. Paradíssimo. É desse povo. Não é de quem anda de Corsa, que come uma pizza, que é Uber, que é dono de uma padaria. Não são essas pessoas. Ou seja, a renda dos brasileiros, que estão num grupo de 0,1% mais rico, que são 160 mil pessoas, cresceu uma média de 6,9%, mesmo durante a pandemia. Tá certo? Enquanto o rendimento médio do conjunto da população cresceu 1,4%. Então, só aumenta a proporção dos mais ricos. Se eu expandir acima de 40 salários mínimos, você vai ter 720 mil pessoas que têm equivalente em patrimônio metade do PIB do país. Algo como 6 trilhões de reais de valores declarados à Receita Federal. Com baixíssima carga sobre patrimônio. A carga sobre patrimônio no Brasil é de 4%. Não tem imposto sobre grandes fortunas. IPTU é praticamente regressivo ou estabilizado. O ITR, que é um imposto contra a grande propriedade, é baixíssima arrecadação. É disso que estamos falando. Por que esses elementos? Porque são os elementos que tratam do financiamento das políticas sociais. Tá certo? É muito injusto que um beneficiário do Bolsa Família pague quase metade do seu benefício em tributação direta. Que nem é do governo federal, em tributação aqui do Estado, ICMS, por exemplo. Tá certo? Incide sobre bens da cesta básica e etc. Nós temos que reverter esse processo. Né? Então, essa é uma mudança muito importante na construção e que vem lá da Seguridade Social, tá certo? O que a Constituição de 1988 fez? Ela estabeleceu um conjunto de direitos sociais, artigo 6º da Constituição. Recentemente veio o parágrafo único para garantir a transferência de renda, a espécie do Bolsa Família para ser regulamentado. Bom, se você balançar os números, eu rodo esses dados várias vezes, vários companheiros, o Renato conhece, trabalham com esse dado, a Gisele, a Ana Mesquita, tanto outros companheiros que pesquisam na área da assistência social, a Aldaís Sposati, que tem pesquisas orientadas na PUC de São Paulo sobre isso, a Railane no Rio de Janeiro, a Beatriz Paiva em Santa Catarina. Bom, gastaria o resto da noite aí para dizer vários pesquisadores que também trabalham com isso. Você roda essas informações, o que você vai conseguir perceber? Somente tributos que têm gastos, políticas sociais que tiveram gastos mínimos obrigatórios e recursos vinculados que conseguiram expansão de 1995 para cá. Ainda assim, de forma limitada. O desenho do financiamento na Constituição de 1988 envolve 3 mecanismos. 1. Garantir gasto mínimo obrigatório para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal na política de saúde e de educação. Então, na área federal, a educação é 18% dos impostos. Saúde, 15% das receitas correntes líquidas. Educação nos estados e municípios, se não me engano, 25%. Depois tem a da saúde. Isso é obrigatório. Isso é um gasto mínimo obrigatório. Depois, o outro mecanismo, o outro desenho, as contribuições sociais vinculadas, artigo 195 da Constituição. Vinculadas ao quê? O financiamento da Seguridade Social. Bom, e as demais políticas previstas no artigo 6º, ou as demais políticas públicas existentes na Constituição de 1988? O que se faz? Se joga para dentro da disputa do fundo público, da disputa do orçamento. Não contam nem com gasto mínimo obrigatório e nem com recursos vinculados. A vinculação é fundamental para a garantia dos direitos. Não é à toa que a política da assistência social está brigando por uma proposta de emenda constitucional para garantir 1% das receitas correntes brutas, entre outras, né, que tem lá no Congresso, mas essa parece que está mais avançada e mais consensual, para serviços socioassistenciais.
Por quê? Porque serviço socioassistencial é uma despesa obrigatória? Não. É obrigatório o benefício de prestação continuada. O orçamento do SUAS praticamente desapareceu ao longo do governo Bolsonaro, por conta da emenda constitucional 95. Tá certo? Então, se vocês rodarem os dados, só quem consegue evoluir é isso. Mesmo com um conjunto de instrumentos de ajuste fiscal permanente e depois com a emenda constitucional 95. Eu faço uma divisão de 1995 a 2016, tínhamos uma espécie de subfinanciamento das políticas sociais. Essas com recursos mínimos, de gastos mínimos obrigatórios e com contribuições vinculadas. Por que esse subfinanciamento? Porque você teve um combo, vou usar a linguagem da juventude aí, um combo. Esse combo envolvia instrumentos de desvinculação. O primeiro foi Fundo Social de Emergência, 1994, emenda de revisão constitucional, que não tinha nada de social e nem de emergência. Não vou detalhar por uma questão de tempo. Depois vem Fundo de Estabilização Fiscal. Depois vem a desvinculação de recursos da União. Esses três instrumentos tiravam 20% de recursos vinculados. Depois a DRU, 30%. Até 2016. Mais a lei de responsabilidade fiscal, mais as contra-reformas previdenciárias e depois a contra-reforma trabalhista no governo, que eu não vou dizer o nome, daquele que não pode sair de casa. Tá certo? Certo, vamos chegar. Bom, esses instrumentos subfinanciados. Qual é a virada de chave? O golpe do Temer, que vai lá e cria a emenda constitucional 95. O que a emenda vai dizer? Agora nós vamos ter um desfinanciamento. É o contrário do subfinanciamento. A emenda vai dizer o seguinte: somente despesas constitucionais obrigatórias, que se resume a pessoal, a encargos sociais, a pagamento dos benefícios previdenciários, ao BPC. Tá certo? O restante, gasto mínimo com saúde, corta. Gasto mínimo com educação, corta. Fica todo mundo congelado, limitado à variação da inflação, IPCA. Percebe que mesmo a população crescendo, mesmo as necessidades existindo, isso explica grande parte da nossa crise na universidade. Pela primeira vez, o orçamento da educação decai, 18 bilhões de reais em termos reais, ainda não reposto, o governo atual começou uma pequena recomposição disso. A saúde, que não acompanhou os 15% das receitas corrente bruta, mesmo com a pandemia, perdeu 70 bilhões de reais. Em conjunto de funções que não tinha nenhum direito vinculado, etc., essas praticamente desapareceram. Por exemplo, tem uma função chamada Direitos da Cidadania, que garante proteção à criança e adolescente, igualdade racial, direito das mulheres, direitos humanos. Essa cai de 3 bilhões de reais para 500 milhões de reais. Pagou praticamente só o pessoal. A habitação chegou a se gastar zero no orçamento. Penúltimo orçamento do governo Bolsonaro. Executou o resto a pagar que vinha de governos anteriores e morreu ali. Tá certo? Aí falar de infraestrutura e etc. Bom, vencidas as eleições, uma das tarefas-chave nessa eleição, qual foi? O fim da emenda constitucional 95. O fim do teto dos gastos. Tá certo? Essa foi a grande defesa naquele período. Então, assim, vamos defender o fim do teto dos gastos. O governo Lula se elege prometendo essa situação. Só que isso foi uma situação muito difícil. Se negociou no Congresso uma emenda constitucional de transição que permitiria, por meio de uma lei complementar, alterar essa situação. Bom, isso vem no cenário tanto da financiarização como da austeridade.
Então, aqui eu preciso falar duas coisas antes de falar um negócio chamado novo arcabouço fiscal. Uma primeira, as duas estão vinculadas, tá certo? Mas a ideia da financiarização é o quê? Transformar tudo em um produto financeiro. É um processo que vem de meados dos anos 70 para cá. Isso significa que, inclusive, direitos sociais, ou como a gente estuda lá na economia política, a ideia do capital transformar tudo em uma mercadoria, inclusive os direitos sociais, devem ser transformados em um produto a ser comprado no mercado financeiro. Veja, o esforço não é somente para fazer uma maior economia, para encontrar espaço dentro do orçamento público para ir pagar mais juros. Isso é uma parte da estratégia. Segunda parte da estratégia é que esses direitos sejam contra-reformados, sejam jogados para o mercado, estabeleça teto da Previdência, que a saúde caminhe para a privatização, porque são todos produtos vinculados ao banco. Eu publiquei um tempo atrás um capítulo de livro fazendo investigação só de balanços de banco, de 4, 5 bancos. Eles criaram um negócio, professor, chamado Índice da Seguridade. Itaú Unibanco chega a ter 19% do seu lucro vinculado ao chamado Índice da Seguridade. Ou seja, produtos que deveriam ser de direitos. Certo? Então, esse é um nicho central da financiarização. Para isso, eu tenho que acabar com a vinculação de recursos. Tenho que acabar com essa possibilidade de direito. A outra questão importante é a questão da austeridade. Tem uma autora que eu recomendo a leitura chamada Clara Matei. A Clara Matei publicou e traduziu para o português em 2023 um livro que eu estou procurando o nome aqui nas minhas anotações, que vocês viram que eu abandonei o meu roteiro há muito tempo, que é chamada Austeridade, como os economistas criaram a austeridade e levaram ao fascismo. Ela trabalha com a ideia de 3 austeridades. Uma austeridade fiscal, que é essa que a gente está falando aqui, desonerar a tributação dos mais pobres e cobrar tributos dos mais ricos, dos mais pobres e deixar de cobrar os tributos dos ricos e cortar gastos sociais. Eu venho falando que isso é um elemento do capitalismo desde a Segunda Guerra Mundial, certo? Isso levou a regimes autoritários no mundo afora. A segunda austeridade que ela fala é chamada austeridade monetária, que trata da autonomia e independência do Banco Central. Retirar o controle da moeda e da política monetária da política, do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. O Congresso está tentando, inclusive, agravar a situação, né? Quer criar agora um Banco Central privado. Né? Tem uma PEC em discussão no Congresso Nacional. Passei hoje de manhã discutindo essa questão. E a terceira que ela faz referência se chama austeridade industrial. O nome não é muito apropriado para a gente, mas o que ela chama de austeridade industrial? Se chama reformas trabalhistas. Cortar direitos de trabalhadores. Acabar com a regulação do trabalho na relação com o capital. Né? Ou são as reformas trabalhistas. Inclusive, o prefácio do livro dela para o português está bastante interessante. Então, a financiarização, a austeridade, tem esse vínculo direto em capturar recursos do fundo público diante da financiarização. Obviamente, como estamos numa crise que, como diria Mesários, né, é uma crise estrutural, né, não se trata apenas de flutuações cíclicas, né, é um impasse histórico, né, não se consegue expandir sem destruir em escala crescente as condições sociais, naturais e da reprodução da vida, né? O próprio Mesário vai dizer, olha, não há saída duradoura dentro da lógica do sistema. Né? O capitalismo gerou um modo de produção que, ao mesmo tempo, precisa expandir de maneira indefinida, né? A acumulação, e, para isso, corrói a força de trabalho, assim como a natureza. Então, essa contradição se manifesta em crises econômicas, ambientais, políticas e civilizatórias. Então, nesse
cenário se encontra a busca da captura do fundo público. O último instrumento negociado nessa transição do governo se chama Novo Arcabouço Fiscal, que se traduziu na Lei Complementar 200 de 2023. Eu tenho alguns artigos publicados sobre isso, tá certo? O nome do livro da Clara Mateus, se vocês quiserem anotar, é A Ordem do Capital, como os economistas inventaram a austeridade e abriram um caminho para o fascismo. Esse é o livro. É uma economista estadunidense, de origem italiana. O novo arcabouço fiscal, ele reforça um pouco essa política fiscal brasileira, que me parece que ao longo de 4 décadas é uma espécie de uma verdadeira alquimia. Não sei se alguém leu 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. A Netflix até fez a série. Dá para fazer uma analogia, né? Lá em Macondo, que é a cidade fictícia do Gabriel Garcia Marques, os alquimistas aparecem na cidade como uma ilusão do progresso, né? Esperam o progresso a partir daquilo, né? Ou seja, no caso brasileiro, a alquimia tem se revelado um instrumento explícito de transformação do orçamento destinado às políticas sociais em recursos destinados aos interesses do capital. Ou seja, nós temos uma alquimia que pega recurso social para destinar o pagamento de juros, para a esfera da financiarização. Então, o novo arcabouço vai estabelecer algumas regrinhas, que eu não vou detalhar elas, está um artigo publicado na revista Argumento, que foi dedicada a isso, mas eu vou destacar 2 ou 3 que são essenciais. Uma primeira diz o seguinte: olha, as despesas públicas não podem crescer mais do que 70% das receitas. Tá certo? Pode aumentar a arrecadação em 100. Só pode se gastar com gastos sociais 70 de 100 dessa arrecadação. Isso é um problema seríssimo para nós. Imagina a população envelhecendo, as demandas sociais e etc. A segunda regra diz o seguinte: bom, ela é menos mal do que a emenda constitucional 95, certo? Ela é mais suave. A emenda constitucional 95 dizia que os gastos ficavam congelados pelo IPCA. O novo arcabouço, há um crescimento mínimo do IPCA mais 0,6%, limitado a 2,5%, desde que se cumpra as metas de superávit primário, de economia de recursos. A média de crescimento dos gastos discricionários não obrigatórios dos 2 primeiros anos, dos 2 últimos anos, do primeiro mandato do presidente Lula, dos seus 2 primeiros anos seguintes, foi, em média, de 10% acima do IPCA. Você olha para o tamanho do problema que teremos e das dificuldades desse enfrentamento. A meta de superávit primário para esse ano é de 0%. Uma banda de flutuação de menos 25 para mais 0,25. Isso obriga o governo a fazer um negócio chamado ou bloqueio ou contingenciamento de recursos. Tem uma diferença conceitual entre os dois. Contingenciamento de recursos você faz para ajustar a arrecadação do governo. Há uma frustração da arrecadação de receita. E o bloqueio você faz para economizar as despesas que estariam acima do gasto previsto. Bom, isso significa que o último decreto de contingenciamento de bloqueio, a área mais atingida em termos de despesa discricionária foi a saúde. O Ministério da Saúde teve um bloqueio de 5,9 bilhões de reais, seguido pelo da cidade, finalmente da defesa, de 2,6, assim sucessivamente. Sendo que há um agravante nisso. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso. O Congresso Nacional capturou
25% da despesa discricionária. Um governo que tem 225, 240 bilhões de reais livre para gastar, tem que entregar uma boa parcela, 1/4 dessa parcela, aos senhores parlamentares, sem obedecer a qualquer planejamento de política pública, sem obedecer a nenhuma regra dessas políticas. Pega, por exemplo, a saúde. A saúde tem todo um impacto territorial, uma organização, você vai lá e emenda. Os principais impactos são saúde, educação e assistência social, que geram uma desconformidade nesse orçamento. O parlamento praticamente passa a executar o orçamento. O novo arcabouço tem uma questão positiva, que ele devolveu os mínimos constitucionais à saúde e à educação. Mas, mesmo assim, estão sob ameaça permanente. Há vários balões de ensaio o tempo inteiro, com a Faria Lima, aquela aliada do PCC, tentando jogar saúde e educação para dentro. Eu, como já acabou meu tempo, e eu estou em terra de Cora Coralina, eu não posso só trazer más notícias, né? Como diz a minha companheira Michele, a gente que dá aula de política social, parece que a gente só traz coisas tristes, né? Fala de coisas tristes. Mas eu acredito muito nas transformações, nas mudanças, né? Ou seja, nessa tentativa, né, de enfrentarmos essas contradições, né? A gente enfrentar essa gestão que o serviço social tem da escassez orçamentária, né? Das filas nos hospitais, da falta de benefícios, da precarização de serviço, né? Ou seja, orientados aí pelo projeto ético-político da profissão, né? Então, assim, eu sou um economista que tenho a perspectiva que outra macroeconomia, que outra construção da economia é possível, né? Você tem que colocar a economia a serviço da vida e não do capital. O capital é destruidor de sonho, destruidor de direitos, né? Então, como diz Cora Coralina, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Ou seja, essa frase dela, essa poesia potente dela, é uma síntese da ética da resistência, chamada à luta, sem deixar que o peso das dores, das frustrações e da derrota paralise o caminho. Desejo um ótimo evento e obrigado pela paciência. Obrigado. Maravilha, professor. E cumpriu 50 minutos na risca, hein? Nem cutucar ele aqui, professor. Obrigado, professor. Assim, muitas contribuições. Anotações aqui, eu fiquei pensando depois, aqui vai ser bom conversar em sala de aula, isso aqui vai ser interessante abordar com os alunos depois. E a gente segue, né, com talvez o pessimismo da análise, mais otimismo da ação, né, professor? Exatamente. E agora, essa ideia que a gente abre para a plenária, né, eu vou propor aí 3 minutinhos para a gente não se alongar tanto, mas fiquem à vontade para as suas perguntas, indagações, né, algo que passou despercebido que você gostaria que voltasse, enfim, ou comentários mesmo, né, dialogando com a mesa aqui, a partir dos temas propostos. Então, está aberto. Eu vou pedir que fale no microfone, porque está sendo gravado, e aí a gente consegue ter um áudio na nossa gravação, tá bem? E aí, como manda, né, o figurino, venha, se apresente e fique à vontade para as suas questões, perguntas, comentários e coisa do tipo. Quem se habilita? Não é possível. Não é possível que ninguém vai se habilitar. Enquanto eu vou lá, professora Regina. Então vamos começar, Fernando, professora Regina. Vamos lá. Eu falo. É só porque é para gravar, só. Senão depois fica. Obrigado, Matia. Obrigada por ter vindo, por estar contribuindo conosco. Eu gostaria, se tivesse tempo, de você explicar um pouco como que no âmbito da sociedade a gente pode fazer, e sugestões e reflexões que a gente pode fazer,
para impedir esse Congresso de assaltar os cofres públicos como eles têm feito cotidianamente, né? Fazendo aquelas coisas que na década de 80 a gente brigou para fazer a Constituição e hoje a gente fica refém deles fazendo, né, politicagem com o recurso público. Se você tiver tempo para fazer isso seria bom. Luiz Fernando? Boa noite, Luiz Fernando, egresso por Serviço Social. Eu vi que o senhor fez uma análise, né, do contexto do Brasil, também se for de fora. E eu queria ouvir do senhor, porque eu gosto de algumas palestras, eu costumo dizer também, quando eu vejo uma pessoa da parte da economia, sobre um direito social que é muito forte e que é pouco falado, que é a reforma agrária, né? Eu queria que o senhor me colocasse para a gente, e eu gosto de questionar, já fiz algumas palestras também, por que muitas vezes essa questão ela não é dita? Parte da saúde, parte da cidade, né, também. Por que não acontece? Por que nem é citada a questão da reforma agrária, né? E a gente sabe que a gente ouve muito que dinheiro tem, né? Só que não é destinado para essa área. Eu mesmo trabalho na Solução da Terra, eu vi a dificuldade. A gente tem escutado que não vai ter, mas a reforma agrária é algo que já bem mais distante. Eu queria dizer para o senhor, mas essa parte financeira, né? Por que não tem esse recurso que não está sendo destinado? Boa noite a todas. Boa noite, professor. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Conheço o senhor apenas por leitura dos seus textos. Inclusive, a turma que a gente vai trabalhar aí na sexta-feira fica atento com essa fala. Eu caí na prova. É sobre isso. Professor, além de estar como, meu nome é Neto, além de estar como substituto aqui em Goiás, isso é egresso do curso, agora substituto, eu sou servidor efetivo em Goiânia, na gerência de projetos convênios. E tem algo que muito tem me tocado, desde quando eu assumi o concurso, que já vão para 3 anos, com o advento da pandemia, e daí é uma realidade que a gente percebe lá em Goiânia, e eu faço a minha pergunta, no sentido de que o número de emendas parlamentares em Goiânia, eu não consigo precisar dados, mas são um monte assim, de 300% nível de solicitação de emendas parlamentares para a execução de serviços a partir da legislação 1319, que estabelece a parceria público-privada, eu estou falando especificamente da assistência. Uhum. E aí, se o senhor puder fazer, por gentileza, uma relação das emendas parlamentares, onde toca a disputa pelo fundo público, eu ficarei muito feliz. Obrigado. Gente, mais alguém? Ou fazendo esse bloco, voltando para o próximo? Pode ser? Então, vamos passar para a professora e depois a gente volta para um segundo bloco, ok? Certo. Eu ia dizer para você enrolar um pouquinho aí, para eu achar um negócio das emendas. Não, tá aqui já. Já achei aqui. Não, porque eu quero dar uma resposta bem completa sobre isso, que eu acho que é uma questão importante, porque tem a ver com 2 questões, né? Eu agradeço, primeiro, todas as questões, acho todas bastante pertinentes, e dá a oportunidade de eu falar questões que eu não falei na fala, que estava prevista, mas eu fiz uma certa escolha, né, ao longo da exposição. Tanto a professora Regina como o professor Neto falam das questões das emendas. Vamos lá nisso. Sobretudo a do Neto, que ainda tem um desdobramento com as organizações sociais, com as parcerias públicas e privadas. Olha só, tanto a professora Regina como o professor Neto. A Assembleia Nacional Constituinte, em 87 e 88, se brigou para devolver ao Parlamento a possibilidade e a tarefa de discutir o orçamento. É uma conquista importante. Eu vou reconstruir isso para a gente ter ideia do que são os princípios e do que se transformou. Porque o orçamento que veio da ditadura é um orçamento centralizado. Ou seja, os milicos
executava o orçamento independente da vontade do Congresso. O Congresso discutindo, não discutindo, o orçamento era feito. Inclusive, predominava o negócio chamado orçamento monetário. Tá certo? Então, foi lá uma luta da sociedade civil para garantir que o parlamento pudesse discutir, emendar o orçamento e retomar um espaço democrático disso, que se fazia parte de um Estado democrático de direito. Inclusive, eu acho que o artigo 167 vai fazer 3 restrições nas emendas. Você pode emendar apontando as fontes, cancelando dotação, restringiu-se a proibir a emenda que altere dotação de pessoal, porque não pode mexer nos salários do Poder Executivo, dos outros poderes vindo, os encargos, e uma que não estava originalmente, isso até um perigo, porque está gravando, mas de qualquer forma está no filme ou comprou, eu vou atribuir ao Hermes Zanetti, tá certo? Não sei o que estou dizendo, ex-deputado parlamentar, porque uma das que proibiu a alteração de emenda é sobre juros. Só que os congressistas não aprovaram isso. Tem uma comissão de relatoria do Congresso, que era da Assembleia Nacional Constituinte. Essa comissão depois promulgou, Constituição Cidadã e tal, foi conferir ao final, parece isso. Nelson Jobim era o relator, tá certo? Por acaso, essa parte que poderia documentar se isso que a gente está falando é verdade ou mentira, pegou fogo. Tá certo? No CEDOC da Câmara dos Deputados. Então, tem um filme premiadíssimo, um documentário chamado Comprou, que mostra isso. Mas só para recuperar que é importante que o parlamento discute e que emenda o orçamento. E que tem emendas individuais. E tem esse direito a se fazer isso. Veja, isso que eu estou falando é diferente do que ocorre hoje. Certo? Porque hoje o que ocorre é que o orçamento passou a ser não só autorizativo para as emendas parlamentares, mas passou a ser obrigatório, como se o legislativo fosse executar o orçamento. Aí isso extrapola, porque quem foi eleito e está no processo orçamentário é o Poder Executivo. Certo? Isso vem, primeiro, pouca gente vai lembrar, mas vem com o Eduardo Cunha, na chantagem do impeachment da Dilma, um pouco antes, na emenda constitucional 86 de 2015, onde ele torna obrigatória a execução de emendas individuais do parlamento. Depois vem as emendas de bancada e de comissão, que além das emendas individuais, as emendas dos estados e das comissões passaram a ser impositivo. Depois vem o orçamento secreto, tá certo? Que é a emenda do relator, que foi criado em 2019, no governo daquele. Tá? Se tornou alvo de crítica, que foi a barganha para não sofrer nenhum tipo de impeachment. E aí o Supremo Tribunal declarou uma série de questões de inconstitucionalidade ou não, enfim, dada a falta de transparência. Mas ainda existem essas emendas. Depois eles chamaram as emendas PIX, que é um outro agravante. O que é a emenda PIX? Permite que o parlamentar destine o recurso diretamente aos entes federados, sem necessidade de projetos específicos, sem transparência alguma. Isso tem gerado uma série de problemas. Eu vou te dar um exemplo de uma área que eu acompanho muito de perto, a saúde. Saúde, você tinha 3,1 bilhões de emenda em 2015. Em 2024, 24,1 bilhões de reais. É uma verdadeira captura de um orçamento de 200 bilhões. Então, você tem 24, que é emenda parlamentar. Bom, mas isso é um plus na saúde? Não. Isso consta como 15% das receitas constitucionais líquidas gastas com saúde. A mesma coisa o fundo pré-sal, que eu falei ad hoc, desenvolvido, né? Então, isso é um agravante, é um absurdo, porque foge o PPA, foge o plano da saúde, né? Então, aí, de fato, eu acho que tem que abrir um grande debate nacional às entidades. Eu acho que o Cefes passou da hora de puxar uma discussão disso na saúde, na assistência social, porque também uma coisa, estou orientando uma pós-doutoranda que está pesquisando sobre isso na assistência social, né? Ou seja, está tendo uma verdadeira captura do parlamento sem mandato para isso, né?
E há poucos fóruns, né? Eu coordenei início dos anos 2000, um fórum que era chamado Fórum Brasil de Orçamento, que a gente tinha várias entidades que acompanhavam essa discussão. Hoje não existe mais grandes articulações em torno desse debate. Talvez aqui no Centro-Oeste a gente já estamos perto do parlamento, né? A gente consiga minimamente retomar. Eu tenho feito projetos de extensão nesse debate, né? Talvez aqui a universidade, né, criando mestrado, se monte algum projeto de extensão que permita essa mobilização, porque há uma coisa que o Renato saca bem, que é o debate da participação, né? Na realidade, tinha que pensar como tomar a participação da sociedade civil em todo o ciclo orçamentário. No PPA, na IDO, na UA, vê que o governo federal ativou o debate do PPA participativo. Então, e há muitas entidades, né? Eu participo do Fórum pela Reforma Política. Lá tem para mais de 300 entidades. E precisa ver a diversidade. Às vezes a gente acha que o movimento social está morto no país, não está nada. Está extremamente ativo em vários rincões do país, inclusive com muitas ações. Só que o debate orçamentário é esse, né? Que tem um cariz tecnicista que é bem complicado, né? Você tem que dar curso, tem que decodificar, tem que montar cartilhas e etc. Sobre as organizações sociais, o que ocorre? Parte dessas emendas vem como um repasse à dita publicização, né? Então, como a assistência social, a saúde e até mesmo a educação, você tem um conjunto de organizações sociais que executam aquilo que deveria ser exercício da execução do Estado, naquilo que vem lá do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, se espalhou, vem via as emendas. Então, às vezes eu até receio, eu quero mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a assistência, sim. Mas com essa configuração do gasto, será que esse dinheiro não vai ser mais dinheiro para o setor privado? Esse é um grande debate, né, a ser feito, entendeu? Porque não é só as emendas, porque você ainda tem as renúncias tributárias, que a gente não falou. As renúncias tributárias são da ordem de 600 bilhões de reais. E todas essas políticas têm renúncia tributária. Eu até tenho slides aqui sobre emendas e esses gastos e essas renúncias, entendeu? Mas a saúde deixa de contar, por exemplo, que eu tinha preparado para um curso que eu dei recente, 73 bilhões de reais. São 73 daí, são mais 25 lá das emendas, 90, 100 bilhões de reais que o governo não conta para executar. Então, é um problema seríssimo, temos que enfrentar isso. Luiz Fernando, a sua pergunta estava no meu roteiro. Está aqui, você pode até ver, porque tinha duas observações importantes sobre isso. Quando eu falei lá do desfinanciamento e das dificuldades de disposição, a reforma agrária, o orçamento público tem várias formas de leitura. Uma das leituras se chama a funcional programática. Se organiza por funções orçamentárias, que é o maior nível de agregação de uma despesa pública. Então, a função saúde, previdência, função assistência social, função 8, tá certo? Função previdência, 9. Saúde, a 10. Agrária, eu não sei qual é. Direito à cidadania, a 14. Isso está tudo no manual técnico do orçamento, vocês não se preocupem em decorar. Mas tem uma chamada organização agrária. Qual o problema da função organização agrária? Que eu ia mencionar na minha fala e que caiu com a emenda constitucional 95, a execução orçamentária. A organização agrária não tem recurso vinculado e não tem gasto mínimo obrigatório. Então, dificilmente sai reforma agrária sem recurso. Basicamente, os recursos executados nessa função é pagamento de pessoal e alguma coisa de titulação de terras. E não se avança, tá certo? E não se avança. Você poderia, por exemplo, nesse debate, ousar e transformar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, numa contribuição territorial rural, para ser usado para fazer a reforma agrária no país. Mas você veja que esse é um dos temas mais sensíveis na história da nação. Dom Pedro II, no último discurso do trono, falou que ia fazer reforma agrária. Deu-se um golpe da República. Tá certo?
Jango, no famoso discurso da Central do Brasil, falou em reforma agrária. Dilma Rousseff tocava no assunto da reforma agrária. Dificilmente. Vocês são um estado que é a prova disso, né? Tá certo? Numa cidade que é a prova disso. O presidente da União Democrata Ruralista era daqui, tá certo? E é o governador do estado. E essa cidade perdeu importância política no passado, que foi a capital do estado, quando a família dele perdeu espaço político. Quem sabe agora ele volte para cá, capital do estado. Não sei se tem interesse, né? Mas, enfim. Mas é um assunto da mais alta relevância. Eu tinha um conjunto de questões anotadas da questão agrária a partir do debate da Seguridade Social. Ou seja, porque a proteção dos direitos sociais no âmbito da Seguridade Social tem que ser enfrentada também pela questão agrária. Certo? Você conquistou a aposentadoria do trabalhador rural. Ponto. O que mais se avançou em termos dessa proteção social? Muito pouco. Tá certo? Isso, inclusive, é uma das dificuldades de financiamento da própria Seguridade Social. Porque um grande desafio, quando eu falo lá do fundo público, é isso, olha só. Saúde quer 10% do PIB para a educação. Quer dizer, a educação quer 10% do PIB. A saúde quer algo equivalente também a 10% do PIB. Que é 10% das receitas correntes brutas. A assistência social quer 1%. A previdência tem 11%. Os juros consomem 8%. Fizeram a conta por baixo? Já deu 42% do PIB. Você ainda tem que pagar os servidores públicos. Cultura, habitação, saneamento. Vamos lá para uma despesa de 45% a 50% do PIB. Qual é o tamanho da carga tributária? 32%, 34%. De onde vem parte da diferença? Porque tudo isso não é atendido, tá certo? Vem com novos empréstimos. Por isso que nós temos que discutir formas de financiamento do Estado, senão nós vamos ficar brigando de recursos entre nós mesmos. Além de, obviamente, reduzir o volume de pagamento de juros, que não é uma coisa que faz por decreto, nem com auditoria, nem com etc. Você tem que trazer os juros de 8% para 2%, deixando em taxas, em prazo, em indexadores. Você tem que repensar as formas de arrecadação desses recursos. Tem que enfrentar o velho mito que tem na sociedade brasileira. Tem dois mitos, né? Um, que o Brasil tem a mais alta carga tributária do mundo, que é uma mentira deslavada. O Brasil está na posição 76. Se fosse um país da OCDE, seria o 32º. Tá certo? Esse é um mito. E a nossa diferença aqui, 2/3 da nossa tributação é sobre trabalhadores e os mais pobres. E aí, se quiser, dá para fazer estudo de gênero, de raça. As mulheres negras pagam proporcionalmente muito mais tributo que os homens brancos. A gente já cruzou essas informações. O outro mito é o que vocês conhecem, que é o que justifica grande parte do governo na propaganda e no debate sobre orçamento. O que o governo repete? Nem tanto o governo, né, mas os analistas da imprensa. Sadenberg, Amira Leitão, esse povo. Tá certo? Se liga a Rede Globo, vai ter um economista lá falando. O governo deve ser como uma dona de casa. Né? Não é isso? Deve ter um equilíbrio orçamentário. Não pode gastar mais do que arrecada. Isso é de uma mentira das mais deslavadas. Um verdadeiro mito. É o mito da dona de casa. Não serve para a dona de casa e não serve para o governo. Primeiro que o governo pode emitir moeda. O governo pode emitir título. Ele é dono do Banco Central, da Casa da Moeda, por enquanto, tá certo? O governo pode tomar empréstimo, o governo pode cobrar tributos, a dona de casa não pode fazer absolutamente nada disso. Segundo, é mentira do ponto de vista da dona de casa. Não sei aqui, mas lá em Brasília se financia de compra do supermercado e liquidificador, tá certo? Todo mundo gasta mais do que arrecada. Serve mais do que ganha. Então não serve nem uma coisa e nem a outra. Então são mitos que a gente tem que desmontar
no embate e nos debates públicos, tá certo? Espero aí ter dado algumas luzes para a tua questão. Eu vou sinal. Obrigado. Gente, é isso. Tem mais tempo no bloco. Acabou? Tem mais gente? Professora Carla, professor Renato, Glaucia, Carla, Renato e Glaucia. Carla, Renato. Glaucia, Fernanda. Glaucia, Fernanda. Boa noite a todas. Quero agradecer o esforço imenso do senhor ter vindo aqui. E quando toca na saúde, para mim é uma coisa muito cara, né? E aí eu queria, nesse debate do subfinanciamento do SUS, tem alguns estudos que eu... Tem alguns estudos que eu venho fazendo que, depois da EC 95, você sai de 160 bilhões de perda a mais de 400 bilhões, né? Isso considerando um PIB de 2%. E aí Só um pouquinho. Perda na saúde, né? Na saúde, isso, tá certo. porque é uma coisa cara para mim. Então, eu fico pensando nessa lógica do subfinanciamento, o que eu falo é que hoje em dia a gente tem um des-subfinanciamento, né? Ou subdesfinanciamento. Porque como que fica essas perdas, né, de 400 bilhões nesse tempo da EC 95, diante desse arrefecimento cada vez maior e diante de um SUS que tenta a todo momento privatizar, inclusive agora a PS é o ponto de fulcral do SUS, a privatização. Então, essa lógica do subdesfinanciamento, eu queria que eu pudesse falar um pouquinho desses 400 bilhões, como é que fica no dia a dia para a população. Bom, não vou agradecer nem elogiar sua fala, vou deixar isso para quando a gente encerrar a mesa, igual você fazer as honras. Mas a Carla veio falar, na hora que ela falava da saúde, eu fiquei pensando, falei, bom, a assistência também foi. Aí eu começar a minha fala contando que na assistência foi pior, a gente ia fazer uma competição de desgraça aqui, para ver quem mais se lasca com a austeridade, mas, enfim, não é o caso. Mas antes de fazer a minha colocação, só fazer uma indicação professoral aqui, com relação à questão da tributação, dando indicação para os nossos alunos. Tem um texto de um professor, que foi professor aqui, nesse caso, e hoje está na UNB, e que o Evilásio conheceu e trabalhou conosco na ENAP, nessa semana, que é o professor Douglas. Tem um texto do professor Douglas, naquele livro sobre direitos humanos que eu organizei, e o texto do professor Douglas é exatamente sobre essa questão tributária, e ele desmonta esses mitos todos, né? De que a gente tem uma carga muito alta, e ele vai explicando todas as formas de tributação que a gente tem. É um texto muito bacana, eu acho que vale a pena. E um outro que eu queria indicar, eu detesto fazer autorreferência, mas esse é muito necessário, porque isso você conhece também, um texto meu que saiu na Terra Redonda, chama O Mito da Austeridade. Sim. Né? Onde a gente fala exatamente isso que você colocou aí. A gente constrói esse discurso de que o orçamento, né, do Estado é igual a uma família, e etc. Então, a gente vai desconstruindo essas questões. E ali tem duas historinhas. Uma é uma fábula, a outra é uma história que a gente usa para poder falar. Primeiro, e eu falei isso também na jornada do ano passado, né, na fala que eu fiz aqui na jornada do ano passado. A primeira é a fábula da cigarra e da formiga, né, que a Aldaísa usa muito essa imagem. Vocês conhecem a fábula da cigarra e da formiga? A formiguinha está trabalhando lá, carregando as folhinhas dela, e a cigarra está lá só cantando. Não é isso? A cigarra está lá cantando. E aí, isso no verão. Quando chega o inverno, as formiguinhas estão lá todas com aquela provisão de alimento, não sei o quê, e a cigarra está lá passando frio e sem ter o que comer. Vocês conhecem essa história?
Pois bem. Essa história, ela é interpretada do ponto de vista conservador e liberal para explicar a austeridade, né? Para reforçar o mito da austeridade, no sentido de dizer para a gente assim, quem poupa tem. Quem trabalha muito na época da fartura, vai ter quando chegar a época da escassez. Então, quem poupa tem. Ou seja, austero é aquele que economiza, né? É aquele que trabalha, aquele que acumula, não é? E aquele que não faz isso, não é austero. Portanto, a austeridade é colocada como um valor moral nesse processo. Só que essa interpretação, ela esconde uma coisa que é essencial no processo da nossa constituição ontológica enquanto ser social. Porque a música da cigarra, ela compõe essencialmente o trabalho da formiga na medida em que ela torna esse trabalho mais prazeroso, né? E é um ato também, quando a gente estuda ontologicamente isso, quer dizer, a arte, ela é um ato de objetivação ontológica também, de constituição da gente enquanto ser social, né? Então, na verdade, você não tem ali uma dicotomia, uma separação entre ela está trabalhando e a outra não está trabalhando, né? Porque essa noção de trabalho que está colocada ali é do trabalho alienado, não do trabalho como também a nossa forma fundante de objetivação, né? Então, essa fábula é contada, mas ela é interpretada, né, nesse sentido, né, para reforçar o mito da austeridade, né? Dizer que quem austero é o que economiza. E aí, isso transposto para o âmbito do Estado é a mesma coisa. O Estado tem que economizar, não pode gastar mais do que economiza, etc. E aí, o professor Vilas colocou aqui, isso está no meu texto também, e aí a gente vai ver que, na verdade, o Estado não tem, a família não tem uma fábrica de fazer dinheiro dentro de casa, o Estado tem, colocando aqui em termos populares, né? A família não tem controle sobre o que ela paga de juros, por exemplo, né? O Estado, ele tem controle da política cambial, etc. Então, é importante que a gente entenda isso. A outra historinha, essa eu contei ontem numa aula virtual que eu dei para os colegas lá da Federal do Pará, que a austeridade também pode ser entendida por nós como o bode na sala. Vocês conhecem a história do bode na sala? Vocês nunca ouviram a história do bode na sala? Bem rapidinho, para não tomar muito tempo. Uma família e se reclamava de tudo. Um caos na família, se reclamava de tudo era problema. E aí, o chefe de família lá ouve um conselho de um amigo, o amigo diz para ele, compra um bode. E ele compra o bode e coloca o bode na sala da casa. Bom, passado uma semana, aquela casa está um caos, porque só o fedor que está naquela sala é um negócio impressionante, porque o bode está cagando na sala, o bode está fazendo sujeira, aquela coisa toda. E a casa vira um caos com esse bode na sala, né? Bom, a família todas as atenções se voltam para o bode. Depois de um tempo, que essa atenção está instalada, o cara vai lá e tira o bode da sala, e aí se limpa a sala e volta a harmonia de novo. Moral da história. Se criou um problema que não existia, né, para pensar uma solução artificial para o problema, para desviar a atenção. Essa é a história do bode na sala. Pois bem, a austeridade é bem isso, né? A austeridade é bem isso. Quer dizer, a classe dominante que controla o aparelho do Estado cria problemas que nós não teríamos se eles não fossem hegemonizados pelo grande capital, em especial o capital financeiro, que é desse momento que a gente está vivendo, ou seja, cria um problema que não teria, para dizer para a gente, ó, é pior sem isso, né? Se a gente tirar, se a gente não fizer desse jeito, a coisa fica pior. Então, a austeridade, o discurso, o mito da austeridade fiscal vai estar dado nesse contexto. E para terminar, eu queria colocar um outro elemento, mas não para a gente discutir agora, que não vai dar tempo, mas é um elemento que está na ordem do dia, né? E o professor Vilazo passou por isso, mas não aprofundou, enfim, a gente pode discutir depois, que é a questão da soberania. Né? Este tema está na ordem do dia.
por uma série de questões, mas, sobretudo, e aí, segundo período, sexta-feira, nossa aula, né? Sobretudo, por quê? Porque a questão da soberania volta por conta desses ataques que os Estados Unidos têm feito a vários países, inclusive o Brasil, né? Onde o rapaz lá, o Cenoura e Bronze, o Laranjão colocou lá, vamos colocar 50% de tarifa para o Brasil, não sei o quê. Começou com o Brasil, depois a Índia, está taxando todo mundo. E a gente está achando que esse debate é um debate de política tarifária e política econômica, e não é necessariamente um debate de política tarifária e política econômica, né? Se trata da retomada daqueles aspectos antigos da doutrina Monroe. Vocês sabem o que foi a doutrina Monroe, onde os Estados Unidos fazem um acordo com a Europa para dizer o seguinte: a América é minha, vocês não se metem aqui na América, que a América é minha, e a gente não interfere nas colônias de vocês, né, das antigas potências europeias, né? Então eles estão reeditando a doutrina Monroe, né, no sentido de retomar a hegemonia dos Estados Unidos na América Latina, e eles disseram isso, que aqui é o quintal deles, disseram claramente que aqui é o quintal deles, né? Então a questão tarifária, ela é uma cortina de fumaça para algo que é muito maior, né? Que é a ameaça que os Estados Unidos sentem na medida em que o Brasil, ao se aliar a parceiros antagônicos dos Estados Unidos, como a China, a Rússia, né, e, enfim, a Índia, isso ameaça a galera de lá, e o Laranjão fica preocupado, né, com essa história toda, de não conseguir retomar a hegemonia no continente americano, e vem atacando a soberania dos países sob este mito de que seria uma guerra tarifária, mas não é. Porque se fosse uma guerra tarifária, ela não estaria acompanhada de outras medidas que não são econômicas, como, por exemplo, a tal da Lei Magnitsky, né? As PSYOPs, né? Que são as estratégias psicológicas de informação, ou seja, que cinde, né, a sociedade brasileira. Então, o negócio é muito mais embaixo, né? Só para a gente entender, então, um pouco esse contexto, desculpe ter me alongado, mas eu acho que esses elementos são essenciais, porque a gente está vivendo um tempo onde essas coisas estão todas misturadas, né? E é um tempo de transição que a gente não sabe exatamente para onde a gente vai caminhar. E a gente precisa estar muito atento a essas questões. Desculpe ter me alongado, mas eu acho que foi ótimo. Importante. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Então, o senhor falou, isso da sua fala, de utiliza-se um termo congelamento de gastos sociais para facilitar o entendimento da população e não ter que estar explicando sobre como que funciona a questão das despesas correntícias. Isso é mais ou menos assim sua fala. Então, utiliza-se o termo congelamento de gastos sociais. A indagação que eu faço é que, na minha dissertação, a qual eu analisei os mecanismos de austeridade fiscal e a política de saúde, nós tivemos como achado de pesquisa que, na época, que a EC 95 de 2016, que foi revogada, e agora a gente tem o novo arcabouço fiscal, ela tratava-se de um mecanismo de expoliação do Fundo Público Brasileiro, bem como um mecanismo de vedação de receitas para os gastos sociais, né? E aí, o que a gente levantou, e é por isso que eu faço essa indagação, para compreender o que você analisa sobre isso, é que a mudança do termo contribui para a compreensão do imaginário, a captura do imaginário social do que vinha a ser a Emenda Constitucional 95. Não como congelamento de gastos, mas como vedação de receitas, já que reduz os recursos alocados do Fundo Público Brasileiro para o pagamento das despesas primárias, certo? E aí eu quero que você comente sobre isso, porque à época a gente defendeu que
a utilização como crítica, do termo como vedação de receitas, contribui para uma crítica, né, e contribui para o entendimento sobre o que vinha a ser aquele mecanismo de austeridade fiscal na emenda constitucional 95 de 2016. Não como um termo colocado por economistas, à época, congelamento de gastos, mas, por exemplo, que a esquerda utilizasse como crítica ao se referir à emenda constitucional 95 de 2016 o termo redação de receitas e não congelamento de gastos sociais. Essa foi a propositura. E só deixar registrado aqui, que minha mãe é assentada na reforma agrária, e desde a faculdade, no mestrado, em especialização, é inerente ao espaço acadêmico a defesa da reforma agrária brasileira. E eu, como uma pessoa que conhece de perto a reforma agrária brasileira, o que a gente vê é que o espaço acadêmico ele sempre levanta esse debate, que foi levantado aqui, sobre a defesa da reforma agrária, né? E aí eu fiquei pensando assim, sem alongar, que as pessoas, elas defendem a reforma agrária brasileira, e eu também defendo, mas elas sequer sabem, de fato, como é a reforma agrária já em andamento, né? E uma das coisas que, então, deve ser levantada na academia é essa questão de que há uma violência institucional muito grande para as pessoas que já estão assentadas. Porque, por exemplo, pelo não cumprimento da lei da reforma agrária, entendeu? Então, eu até defendo assim que a reforma agrária, ela é, antes de tudo, uma reforma agrária capitalista, sabe? E como reforma agrária capitalista, ela traz em seu histórico uma profunda violência com as pessoas que já estão ali assentadas, por negligência e por exemplo, pela não titulação e etc. Não vou alongar sobre isso, é só um registro. Tem a Fernanda e a gente encerra o bloco. Boa noite a todos e a todas. Obrigada ao professor aqui. Me chamo Fernanda, eu sou assistente social aqui na cidade de Goiás. Sou filha da UFG, sou formada pelo curso de Serviço Social e atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Política Social no UNB. Eu até tentei me organizar para pegar aula com o senhor, semestre passado, só que era na quarta-feira e não foi possível, né? Então, a Carla falou aqui da saúde, o professor Renato sobre assistência social, e agora eu vou entrar um pouco na questão da educação, né? Então, o que eu procuro discutir. Então, como a política de austeridade fiscal, né, sem esse investimento real na educação, afeta o planejamento educacional, especificamente em relação à educação superior, e como pode inviabilizar o cumprimento do Plano Nacional de Educação, né? Que hoje atual referente a 2024, 2014 e a 2024, né, que foi prorrogada até o final de 2025. Então, não sei como o senhor está acompanhando esse movimento, né, em relação mesmo ao financiamento, né, e orçamento público. Fui informado, eu tenho 5 minutos. Então, tá vendo? Sacanagem. Olha só, Fernando, semana que vem na Universidade de Brasília, infelizmente eu não vou estar, mas vai ter a Finiduca. Tá sabendo? Finiduca é o principal encontro brasileiro de financiamento da educação, coordenado, inclusive, pelo professor Nelson, que é aqui da Federal de Goiás. Grande Nelson, certo? Professor emérito. E eu sou filiado à Finiduca, eu fiz já uma conferência de abertura do evento de Florianópolis, mas eu vou estar, vai coincidir com a nossa Joimp, do Maranhão, eu vou estar no Maranhão, na Joimp. Na realidade, a educação não repôs a perda vindo da emenda constitucional 95, certo? O que ocorreu ali foi um julgamento,
chegamos a ter redução em termos nominais durante o governo desse que está aí para ser preso nos próximos dias, tá certo? O que refletiu no ataque. O que salvou o orçamento da educação foi o fato do Fundeb ter ficado fora da ECA em 95 e ter tido alguma expansão nesse sentido. Mas a educação superior, essa sofreu muito. Sobretudo, eu tenho uma orientação feita, uma dissertação da Luísa Baumgarten, que vai mostrar isso no Programa Nacional de Assistência Estudantil, e sobretudo da Universidade de Brasília, esse julgamento. Basicamente, aquilo que não é o mínimo obrigatório da educação se vive da gestão dos chamados restos a pagar, que é aquele dinheiro que até o final do ano, né, se foi liquidado, é inscrito em restos a pagar processados, né, se não foi, não processados, enfim, essa disputa de recursos. Eu venho acompanhando, sim, tem algumas coisas orientadas, tem um artigo bastante recente sobre isso, aliás, meu último artigo acadêmico é sobre o financiamento da educação, está publicado naquela revista de Campinas, que está no Cielo, Educação e Sociedade, acho que é o nome, tá certo? Uma coletânea organizada pelo professor Nelson, tá certo? Então, lá tem um detalhamento, já que eu não posso me alongar aqui. Acho que, Glaucia, você tem razão, acho que você tem uma bela dissertação de mestrado feita, eu conheço, você foi orientando a da professora Sandra, tem uma boa discussão. O termo expoliação, pelo que eu lembro da sua dissertação, vem do debate do David Harvey, se não me engano, posso estar enganado. É importante olhar a questão pelo lado da receita, ou seja, você... Na realidade, o fato de você congelar os gastos sociais, as despesas primárias, você tem forte implicação na forma de expansão das receitas do Estado. Se a gente rodar os dados desse período, as receitas do Estado vão ser congeladas, tá certo? Porque se a gente fizer o cálculo lá do PIB, alguns de vocês já devem ter visto lá o princípio da demanda efetiva de Keynes, tá certo? Se você falar de um lado, a demanda agregada é igual ao consumo, mais investimento, mais desgaste do governo, mais exportações. Do outro lado, a renda, mais as importações. Então, se você pegar uma dessas variáveis, uma das variáveis-chave é o gasto do governo. Se cai os gastos, há, de fato, um bloqueio de receitas nesse processo. Mas acho que também é importante a gente olhar o fato do congelamento de gastos. Sobre a questão da reforma agrária, eu não vou me atrever a falar que, como você disse, eu não tenho absolutamente domínio desse assunto. Na Universidade de Brasília, quem tem minimamente domínio são outros professores que acompanham essa discussão. Renato, eu não tenho nenhuma discordância, eu acho que você deu vários temas, né, de mostrar esse debate. Eu vou só acrescentar um, que eu acho bem interessante, que é o mito da fadinha mágica, né? Tem esse também, não sei se o pessoal conhece, né? O da fadinha é o seguinte, as coisas vão se solucionar se o governo for bem comportadinho, tá certo? Se ele economizar os recursos, está tudo equilibrado, aí vem a fadinha dos investimentos. Só que é dos investimentos especulativos, entendeu? Eles vão apostar na compra de títulos governamentais e tal, né? Então, há o mito da fadinha. Isso. É um diabo, né? Também pode ser. Recomendo muito a leitura do artigo do professor Renato sobre mito. Ele me passou, é um artigo espetacular, didático, muito bom de discussão. Acho que, inclusive, depois deveria transformar também em artigo acadêmico, né, na discussão. Aproveitar que a Catálise está chamada aberta somente sobre esse assunto para o próximo ano, né, a gente dá vazão também no meio acadêmico. Carla? Carla, não anotei errado. Eu não sei, porque veja só, quando saiu a emenda constitucional 95, a dissertação da Glaucia também pega isso no campo da saúde, você saiu várias projeções de 20 anos e quanto que perderia os recursos. Tinha da assistência, se eu não me engano, chegava a 800 bilhões, a saúde outros bilhões, a educação do mesmo jeito. Eu vou analisar esse teu termo que você está usando.
nós estamos numa fase que não foi reposto, que perdeu, mas também está crescendo em termos reais ao que se tinha. O problema é que esse crescimento em termos reais que está se vindo em cima das emendas parlamentares, tá certo? Então, nós estamos aí com um nó nessa discussão, que precisa ser enfrentada. O principal assessor da Comissão de Financiamento da Saúde, do Conselho Nacional da Saúde, que não sei se você conhece, é o professor Fúncia, que pesquisa sobre orçamento, e é professor de uma universidade municipal em São Paulo, né? Eu esqueci o nome da universidade dele, mas é um especialista bastante dedicado a esses números. As pesquisas dele, ele fez um quadro seguinte: se a saúde seguisse os 15% das receitas corrente líquida, vis-a-vis o que seguiu da emenda constitucional 95, descontados recursos extraordinários da Covid de 2020 e 2021. Isso daria uma perda de 70 bilhões de reais, nesse período da emenda. Esses 70 bilhões não foi reposto, tá certo? Você tem aí um crescimento, acho que agora, de 4, 5 bilhões, teria de 6 ou 7 esse ano, mas está congelado aí 5, né? Está bloqueado, não sei se vai desbloquear. Então, as contas que eu tenho são essas, né? Mas muita curiosidade, depois, enfim, a gente troca contato, a gente trocar figurinhas sobre isso, tá certo? Eu acho que, coordenador, eu consegui falar em 5 minutos. Quero agradecer a todos que ficaram até esse presente momento. Quero desejar uma boa jornada para vocês. Obrigado, Renato. Obrigado à mesa, obrigado pelo convite, por toda a comissão organizadora. Parabéns aí, professor, pela condição da mesa, que quase não me impressionou, ao contrário do que a plenária falou. Gente, não saiam correndo. E eu não falei para ele 5 minutos, tá? Eu falei para ele que em 5 minutos muita gente ia se levantar por conta dos horários. Mas, professor, brigadão. A gente agradece demais as contribuições, certamente, né? Muito daquilo que foi trabalhado aqui, como o senhor percebeu, vai ser assunto de sala de aula ainda, né? Vamos conversar sobre. Então, a gente tem ainda desdobramentos dessa mesa que vai perdurar certamente. E, para não dizer que eu não falei das coisas, a gente tem uma lembrança aqui, a professora Patrícia vai entregar nesse momento para o senhor, né? Como um agradecimento nosso da participação, de estar com a gente. A professora Patrícia ficou 2 dias fazendo essas cestas, professor. Ela fabricou a cesta. Até os doces aí foi ela, professor. Acordei cedo na cozinha fazendo doce. Ficou tempo lá. Eu fiz os doces, é isso mesmo.